Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte fiel aqui da minha, da sua, da nossa Rádio Boas Novas. Espero que o seu dia seja maravilhoso, seja abençoado, seja garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez fica aqui o meu pedido, já vai deixando aí embaixo seu joinha, o seu comentário, a sua inscrição no nosso canal e aperta o botão do sininho aí para você receber todos os dias todas as nossas pregações que saem diariamente às 9 da manhã sem falta e sem erro. Então, como sempre, fica aqui o meu pedido. Se você tiver a sua Bíblia, já vai pegando ela aí, já vai se preparando. Se não, só vai no ouvido mesmo. Tem esse momento com o Senhor agora. E, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos para a palavra de hoje, porque hoje não é só um versículo, hein? Hoje é uma passagem. Então, vamos já ir se preparando e vamos para a palavra. Vamos começar? Vamos ler hoje o livro de Salmos, no Salmo número 130, versículos 1 ao 8. Salmo de número 130, versículos 1 ao 8. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais dos que os guardas pelo romper pela manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Perdão, meus amigos. O nome desse salmo o título, é a confissão do pecado e a esperança do perdão. Quantas vezes Deus está disposto a nos perdoar? Você já parou para pensar nisso? De quantos erros nós já cometemos no longo da vida? E sempre que nós voltamos a Deus, Ele nos perdoa e Ele esquece do que nós erramos? O perdão de Deus para com os homens é infinito, vamos dizer assim. Claro, existe pecar contra o Espírito Santo, sim, mas o pecar contra o Espírito Santo é quando uma pessoa está tão distante mais de Deus, que a presença de Deus se retirou sobre ela e a presença do Espírito Santo também se retirou dela. Então os erros são mais complexos, vamos dizer assim. Mas toda vez que nós pecamos, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Não existe pecado imperdoável para Deus quando ainda há a presença de Deus em nós. Então, algo que é interessante de notar é que Deus nunca traz à tona os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Muito pelo contrário, sempre quem traz elas à tona é o nosso inimigo, é o oponente das nossas almas, porque ele sabe que Deus está disposto a nos perdoar, e se Deus nos perdoa, nós não perdemos nossa salvação, nós mantemos com Deus a nossa comunhão. Ainda assim, ele insiste em trazer de volta os nossos erros. Então cabe a nós mesmos sabermos que o nosso erro já passou, já foi perdoado. Se o nosso erro já foi perdoado, por que ainda nos preocupamos com ele? Por que ainda nós damos ouvido ao acusador? Simples, porque para nós mesmos é difícil perdoar o nosso irmão. E existe uma diferença entre a desculpa e o perdão. O perdão é mais efetivo do que a desculpa, porque a desculpa, você desculpa uma pessoa de algum ato, de algum erro, de alguma coisa. Mas a desculpa quer dizer que dessa vez você passou. Mas se na próxima vez acontecer alguma coisa, eu vou trazer isso aqui de volta e vou jogar na sua cara. Enquanto o perdão não. O perdão, quando você perdoa alguém de verdade, você olha para a pessoa, E é como se você estivesse dizendo: o que você fez para mim foi difícil de perdoar, de desculpar. Mas eu estou te desculpando e eu estou apagando tudo que você fez. Agora daqui para frente é tudo novo. Vamos esquecer o que aconteceu, vamos começar do zero. E aí, por isso que nós pedimos perdão a Deus e não desculpas a Deus. Porque se nós fôssemos somente pedir desculpas a Deus, estaríamos debaixo da potente mão dele, porque ele é o justo juiz e ele então poderia nos julgar de acordo conforme sua justiça. E nós sabemos que toda a extensão da justiça de Deus é severa para o erro, para o pecador. Então, quando nós pedimos perdão,
Nós estamos assinando esta carta a Deus, implorando pelo seu perdão, e Ele nos perdoa dessa exata maneira. O que você fez foi errado, foi difícil de compreender, mas agora daqui para frente é tudo novo, é tudo novidade. Então eu vou pegar o seu pecado e vou jogar fora no mar do esquecimento. Mas o grande dilema é que ainda que Deus faça isso, as pessoas acham que Deus não pode perdoar. As pessoas insistem em acreditar que Deus não irá perdoá-las. Ou então o próprio demônio põe na cabeça das pessoas que o que elas fizeram é imperdoável. Enquanto não existe um pecado imperdoável para Deus. Como eu já disse, quando é feito um pecado contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é um caso que um dia nós trataremos aqui, sim. Mas um pecado normal, digamos assim. Um pecado do dia a dia, entre muitas aspas, porque no dia a dia nós não deveríamos pecar, é algo perdoável a Deus. Então, mesmo que nós demoremos a buscar o perdão, Ele sempre nos alcançará se nós perdoarmos os outros e buscarmos o nosso próprio perdão de todo o coração. É um tanto quanto engraçado falarmos disso, não é verdade? Porque aparentemente a vida do cristão tem que ser pura, limpa, santa e casta, e tem que ser mesmo. Porém, apesar da vida do cristão ter que ser tudo isso que eu já falei, muitos outros adjetivos, infelizmente o fator probleminha é que o cristão é um ser humano. E o ser humano é propenso à falha. A natureza é propensa à falha. Então, cabe a nós mesmos não somente nos policiarmos para nos mantermos numa vida reta diante de Deus, mas também nos lembrarmos disso. Se porventura qualquer da vida eu acabar cometendo algum deslize contra Deus, ou então contra a palavra de Deus, ou então contra as próprias ordenanças dele, ou então contra as pessoas ao meu redor, eu tenho que estar disposto a buscar o perdão. Principalmente no que se refere às pessoas ao nosso redor, porque quando buscamos o perdão dessas pessoas, Deus nos autoriza a buscar o perdão dele mesmo. Você entende como que funciona? Não adianta eu pedir perdão a Deus e estar com contendas com o meu irmão, estar brigado com o meu irmão, do mesmo jeito que não acontece o contrário. Eu pedir perdão ao meu irmão e esquecer de pedir perdão a Deus pelos meus erros. O perdão de Deus está sempre mais do que pronto para te alcançar. Basta você buscar o perdão de Deus. E é buscando o perdão de Deus que você começa a construir uma intimidade com Deus. Você começa a construir uma vida nova com Deus. Você começa a construir o seu ministério. Você começa a entender qual que é o seu chamado. Você começa a compreender melhor o mundo e a vida à sua volta. Entende o que eu quero dizer? Não se deixe enganar pelas vozes que falam que o que você fez não pode ser perdoado por Deus. A não ser que o próprio Deus te diga que não pode ser perdoado, você tem uma chance. Você tem um Redentor pela cruz do Calvário. Você tem alguém que morreu pelos seus pecados e está mais do que disposto a pleitear sua causa diante de Deus. Então lembre-se, e não deixe que ninguém faça você se esquecer disso que nós lemos aqui agora. Porque espere, Israel, porque no Senhor há misericórdia e nele abundante redenção. A abundante redenção em Deus, a redenção dos pecados, a redenção dos erros. Deus está mais do que disposto a te perdoar por qualquer erro que você possa ter cometido, por qualquer deslize, por qualquer gafe, por qualquer problema. Porque Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele vai remir o seu povo de todas as iniquidades, de todos os erros, de todos os deslizes, de todas as gafes. Não se deixe enganar. Existe sim o dia do juízo e esse dia chegará. E existe sim o pecado imperdoável para Deus, que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, Deus está mais do que disposto a perdoar você. Você só precisa se lembrar de procurar por Ele. Se você gostou dessa pregação, um pouco mais curta do que as habituais, se você gostou desse pequeno devocional, inscreva-se no canal, curta, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que a palavra de Deus possa chegar ainda mais longe. Que o amor do grande Deus Pai, a graça maravilhosa,
A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.